Graça e paz, bom dia a todos e todas. Amém. Quero convidar você, nessa hora e nesse momento, a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Conforme você for encontrando, eu sei que você acabou de ficar em pé, mas você que pode, é livre, desimpedido, se coloque em pé mais uma vez para a leitura da palavra. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Diz assim, a palavra do Senhor: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vou repetir: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quero convidar você a abrir mais um texto, Efésios, um pouquinho para trás, capítulo 4, Efésios 4, o verso de número 27. Diz assim: não deis lugar ao diabo. Repetindo, não deis lugar ao diabo. Pai, graças nós te damos mais uma vez. Eu recebi uma oração poderosa pela minha vida, e nessa manhã eu quero orar pela vida desta igreja. É uma igreja que tem sido, ó Pai, ó Deus, bênção nas tuas mãos, bênção na vida de pessoas, e tem sido, Pai, ó Deus, durante 32 anos, já fazendo quase 33, bênção nessa cidade. Pai, queremos te agradecer por isso, te louvar por isso, e queremos pedir, Senhor, continua livrando essa igreja dos ataques de Satanás, continua livrando a cada pessoa dos ataques de Satanás. Pai, porque sabemos, ó Pai, que se ele tem se levantado contra essa igreja, é porque essa igreja de fato tem sido a igreja do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas lutas, te agradecemos pelas perseguições, te agradecemos, ó Pai, pelos infortúnios, te agradecemos, ó Pai, por todo o trabalho de feitiçaria e de macumbaria que tem sido feito contra essa igreja, porque se tem sido feito, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem usado essa igreja para ser luz nessa cidade. Por isso, ó Pai, sabemos que nem Jesus foi livre das perseguições de Satanás. Nós também não seremos, mas podemos ser guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Essa palavra que eu quero trazer nessa manhã foi uma palavra que eu trouxe no ano de 2014, quando eu me tornei pastor dessa igreja, cujo tema é como se guardar dos ataques do inferno. E eu quero começar dizendo que o diabo, a todo momento, ele está tentando destruir aqueles que são de Deus. O diabo, a todo momento, está procurando um lugar na igreja, um lugar no seu coração, um lugar na sua mente, um lugar na sua casa, um lugar nessa cidade, porque ele não tem lugar. A Bíblia fala que Satanás não tem lugar. Ele tinha um lugar no céu e esse lugar foi tirado dele. Então ele precisa achar um lugar para que ele possa então habitar. E nós lemos em Efésios capítulo 4, verso 27. Paulo diz para a igreja de Éfeso, e eu digo para você nessa manhã: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. O diabo pode estar em uma fofoca, o diabo pode estar em um pensamento, o diabo pode estar em uma ação, o diabo pode estar em você, quando você dá lugar a isso. E nós lemos a exortação de Paulo, e é a mesma exortação que eu faço nessa manhã: não dê lugar ao diabo, porque ele veio, a Bíblia diz, roubar, matar e destruir. Fala para a pessoa que está do seu lado:
seja sóbrio. Fala para ela, seja vigilante. Fala para ela, fique esperto. Não dê lugar ao diabo. Pode parecer um negócio muito bobo, muito simples, mas é um negócio muito forte. Eu, como estudante de teologia, ouvi de teólogos que o diabo não existe. Ouvi de teólogos que ele é uma invenção da Pérsia. Mas se ele não existe, por que ele está sendo citado na Bíblia? Se ele não existe, por que Paulo manda nós tomarmos cuidado com ele? Pedro manda nós tomarmos cuidado com ele. Se ele não existe, por que ele foi afrontar Jesus? Talvez uma das maiores ciladas de Satanás seja que ele queira que a gente não acredite nele. Por isso a gente pode fazer o que quiser e ele também pode fazer o que quiser com a gente. Se ele não existe, por que existem pessoas endemoniadas, oprimidas? Pessoas que se tornam loucas por causa de trabalhos de feitiçaria, atormentadas por demônios. Meu querido e minha querida, eu acho bom a gente acordar para o que a Bíblia diz, acordar para o que Deus espera de nós como igreja. Desde antigamente o diabo tem afrontado o povo de Deus, não é de agora. E a gente, a igreja, eu e você, não estamos isentos do diabo, não estamos isentos dos ataques dele. Veja bem, se você for olhar lá atrás, no Antigo Testamento, a intenção do diabo foi sempre matar os profetas. Destruir, difamar aqueles que Deus levantou. Sansão foi difamado, Sansão foi humilhado, era um homem levantado por Deus, por causa que ele era promíscuo. E o diabo então o seduziu nessa área. Elias teve um grande ministério, mas foi ameaçado a perder a cabeça por Jezabel, e ele se trancou numa caverna. Meu querido e minha querida, se você for parar para analisar, João Batista, um grande profeta, o diabo manipulou pessoas para pedir a cabeça dele. Se você for parar para analisar, o diabo pediu para Jesus a vida de Pedro. Jesus chega para Pedro lá em Lucas 22, do 31 em diante. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, eu vou realizar a vontade do Pai, eu vou cumprir a vontade do Pai, mas o diabo veio até mim, porque ele quer te peneirar como trigo, mas eu intercedi por você. Se nós que conhecemos de acordo com o Evangelho Pedro, uma pessoa que assim como eu e você, onde ele passava a sombra dele curava, com um sermão ele converteu 3.000 pessoas, um homem extraordinário. O diabo sabia que ele era, mesmo sem ele saber, e o diabo então pediu a vida dele, mas Jesus interveio e intercedeu pela vida de Pedro para que isso não acontecesse, porque o diabo também provavelmente pediu a vida de Judas, e Judas o deu. Meu querido e minha querida, a nossa luta não é contra a pessoa que está do nosso lado, a nossa luta é contra Satanás. Ele existe e quer arrebentar com a gente, quer arrebentar a igreja. Enquanto a gente não se despertar para isso, e quando eu falo lutar contra o diabo, não é a gente ficar dando soco no ar, bicuda no ar, falando, vai capeta, sai. Não, é uma postura que Deus quer de nós, é uma conduta que Deus quer de nós, são atitudes que Deus espera de nós. É certo que a batalha espiritual, ela existe, não podemos dizer que não, ela existe. Tem hora que nós temos que falar, sai em nome de Jesus,
Tem hora que nós temos que tomar posse do nosso território. Isso existe. Isso existe. Mas mais do que isso, nós não devemos dar lugar a Satanás. Começa na nossa vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, começa em você. O diabo não tem poder, Paul Washer disse isso, o diabo não tem poder de colocar você no inferno. Não tem poder. Quem se coloca lá é você mesmo, deixando ele fazer o que der na telha dele, o que der e vier na sua vida. Porque a Bíblia fala que se a gente resiste a Satanás, o diabo, ele fugirá de nós. Mas se a gente dá lugar a ele, se a gente não resistir a ele, resistir a Deus e a tudo o que é de Deus, nós vamos ser peneirados como trigo. A gente tem mais facilidade em resistir às coisas de Deus do que resistir às coisas de Satanás. Porque as coisas de Satanás são sedutoras. As coisas de Deus nem tanto, porque Deus não quer seduzir ninguém. Deus quer que a gente ame a Ele por nada em troca. O diabo, em contrapartida, ele nos dá com a colher e nos rouba com a concha. Então, essa manhã, para a gente evitar todo tipo de ataque do inferno e para a gente não perder a nossa cabeça como João Batista, nós precisamos nos guardar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa se guardar. E a primeira coisa que eu quero falar que a gente tem que guardar é a nossa mente. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A maior batalha contra o diabo é em nossa mente. A maior batalha contra o diabo é em nossa cabeça. A maior batalha contra o diabo é contra nós mesmos. Porque não foi dado ao diabo o poder, como eu disse, de nos levar ao inferno. Só você tem o poder de ir ao inferno aceitando na sua mente as ciladas de Satanás. As ciladas do diabo. A primeira coisa que o diabo quer de mim, de você, é a nossa mente. A psicologia diz o seguinte: mente sã, corpo são. Eu estava comentando há pouco tempo com o Jefferson Saraceni, discípulo, e ele reparou algo que é uma verdade. A nossa cidade, ela é povoada de pessoas andarilhos, pessoas que têm problemas, dificuldades mentais. E se você reparou, o número de pessoas assim na nossa cidade é enorme, mas isso é uma questão espiritual. Isso é uma questão espiritual. Porque a primeira coisa que o diabo quer é a sua mente. E é a sua mente que ele quer manipular, que ele quer fazer jogos. É a sua mente que ele quer controlar. A Bíblia é tão enfática nisso, que Paulo dá uma recomendação à igreja de Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. O verso 7. Olha o que Paulo fala. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar o vosso coração e possa guardar a vossa mente em quem? Em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que você tem que guardar para se livrar dos ataques do inferno é guardar a sua mente. Guardar a sua mente. Fala para a pessoa que está do seu lado, guarde a sua mente.
Segunda coisa que nós devemos guardar são os nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4 ainda, verso 8. Olha aí. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Segunda coisa que a gente tem que guardar para se livrar dos ataques do inferno são os nossos pensamentos. Se você não guarda os seus pensamentos, sua mente vai estar aberta, seu corpo vai padecer. Meu irmão, minha irmã, você deve se preocupar com o que tem ocupado os seus pensamentos, para que você não dê lugar ao diabo na sua cabeça e neles. Pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos que você está abandonado, está sozinho, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Pensamentos que ninguém gosta de você, que você foi abandonado, esses pensamentos não vêm de Deus. Uma que porque, por mais que sua família inteira te abandonou, alguém te deixou, Deus não te abandona, Deus não te deixou. Você acorda de manhã, Deus está com você. Você dorme à noite, Deus está com você. E algo pior só não aconteceu com você porque Deus está cuidando de você. Você pode aplaudir Ele por isso? Amém? Glória a Deus, aleluia. Terceira coisa então que nós temos que guardar para não receber ataques do inferno é o nosso coração. Provérbios capítulo 4, o verso 23. Provérbios 4, 23 vai dizer sobre isso. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quer se livrar dos ataques do inferno? Guarde o seu coração. Provérbios 23, 17 também vai falar sobre isso, vai reforçar isso. Quando uma coisa é falada na Bíblia mais de uma vez é porque é de suma importância. Quando ela é repetida é porque é de muita importância. Provérbios 23, 17 vai dizer o seguinte: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todos os dias. Meu irmão, minha irmã, o nosso coração tem desejos enganosos. O nosso coração maquina planos destrutivos. No nosso coração nós podemos guardar amargura. No nosso coração nós podemos guardar ressentimento. No nosso coração nós podemos guardar dor. Por isso que a gente deve guardar o nosso coração. Por isso que você deve guardar o seu coração, para que essas coisas não entrem nele, porque dele sai fontes de vida. E do mesmo lugar não dá para sair água doce e água salgada. Você precisa guardar o seu coração. Não se contamine com as coisas que você está recebendo aqui de fora. Há pouco tempo eu ouvi uma frase que mexeu demais comigo. Diz que o barco ele pode suportar grandes tempestades, grandes ventos e o mar furioso. Mas o barco não suporta quando a água entra dentro dele. Ele vem a afundar. Quando a água está fora, está tudo certo. Quando a água entra, o barco afunda. Meu querido e minha querida, o coração é assim. Quando a gente não deixa nada entrar nele, ele vai ser um bom coração. Mas a partir do momento que as tempestades, a água, o vento começar a entrar dentro do barco,
ou do teu coração, você vai afundar. Você vai afundar. Nosso coração precisa ser guardado. Você deve guardar o seu coração e não dar espaço para o maligno nele. Coloca a mão sobre o seu peito. Repita comigo assim: Deus, guarda o meu coração. Diga de novo: Deus, guarda o meu coração. Diga: Espírito Santo, guarda o meu coração. Diga: Jesus Cristo, guarda o meu coração. Diga: Jesus Cristo, o meu coração é o teu lugar. Você pode aplaudir se você crê. Glória a Deus. Recebe, Senhor, a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Quarta coisa que nós temos que guardar para se livrar do ataque do inferno é o nosso caminho. Ainda em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, o verso 17. Diz assim: o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Eu vou ler de novo. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Meu irmão, minha irmã, existem muitos caminhos que nós podemos percorrer, mas Jesus Cristo, Ele é o único caminho que você deve percorrer. Por isso, se guarde nesse caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou. Então todos os caminhos que não te levam a Jesus, saia deles. Todo atalho que não te leva para Jesus, se livre deles. Todo beco, toda viela que você pegar que não te leva para Jesus, saia dele. Guarde os seus pés, guarde o seu caminho. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é o único caminho que você deve percorrer. Por isso, não saia desse caminho, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, não pegue atalhos, não corte caminhos, pois se você fizer isso, o diabo pode estar te esperando em alguma esquina desse caminho que você se desviou. É importante, nós falamos muito sobre guardar o coração e a mente, mas nós não se preocupamos em guardar os nossos caminhos. Você tem que saber aonde você está pisando, e aonde você está indo, e qual caminho por onde você vai. Não pise em lugares que Deus não mandou você pisar. Não vá a lugares que Deus não mandou você ir. Porque o diabo pode estar te esperando na próxima esquina. A quinta coisa que nós devemos guardar, e essa a gente tem que guardar bem, é a nossa boca. É a nossa boca. Provérbios 21, verso 23, vai falar sobre isso. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Hoje existe um novo jeito de nós falarmos mal dos outros, sem usar a boca. Os dedos no celular e os dedos no computador. A gente não usa a boca, mas usa os dedos. Se Salomão vivesse nos nossos dias hoje, ele diria o seguinte: guarde os seus dedos do WhatsApp, guarde os seus dedos do Facebook, para guardar a sua alma das angústias. Meu irmão, minha irmã, Salmo 34, verso 13, um pouquinho mais para trás também vai dizer sobre isso. Salmo 34, verso 13.
Salmo 34, verso 13 diz o seguinte: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreia a sua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Meu querido e minha querida, eu costumo dizer que a nossa boca, ela tem palavras para levantar alguém, ou tem palavras para arregaçar alguém, arrebentar alguém. Nossa boca tem esse poder. E como diz o ditado, em boca fechada não entra mosca. Então a gente não deve emprestar a nossa boca para o diabo, nem deixar ela aberta para o diabo entrar. Talvez o diabo seja a mosca que está querendo entrar na nossa boca. A gente não pode dar lugar para ele na nossa boca. Às vezes a nossa igreja só não está maior, só não está melhor, porque tem pessoas que estão jantando na igreja e de sobremesa estão comendo o pastor e a pastora. De tanto que falam mal. Estava falando isso para os discípulos no Célula Matriz, sobre qualidade, né? A gente olha as igrejas que tem muitas pessoas, até as igrejas que vendem os seus milagres e tudo mais, que estão abarrotadas de pessoas. E as pessoas falam assim, ali tem quantidade, mas não tem qualidade. Eu ouso dizer que ali tem qualidade. Porque se é para eles roubarem alguém, eles roubam alguém bem feito. Se é para eles enganar alguém, eles enganam alguém bem feito. E eles fazem de uma maneira com qualidade. Tem qualidade, qualidade deles. E a gente que é uma igreja séria, uma igreja que se preocupa com vidas, que não manipula vidas, ao invés, porque nós não temos programa de TV, programa de rádio, o nosso marketing é aqui, ó, através da nossa boca. Ao invés de nós falarmos das qualidades da nossa igreja, nós estamos sempre prontos a falar dos defeitos da nossa igreja. Ao invés de nós falarmos da qualidade do pastor e da pastora, nós estamos sempre prontos a falar dos defeitos do pastor e da pastora. E nós não fazemos isso porque a gente é ruim. A gente às vezes faz isso porque não percebe. Às vezes a gente faz isso sem prestar atenção. E aí o Provérbios tem tudo a ver. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. E aí talvez tenha tudo a ver porque alguém da sua casa não quer vir para a igreja. Porque a igreja está sendo mal falada lá. Então a gente precisa guardar a nossa boca para não dar lugar para o diabo. Meu irmão, minha irmã, quero concluir. Cada um de nós, para não darmos lugar ao diabo, temos que guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos, guardar o nosso coração, guardar o nosso caminho, guardar a nossa boca, para não sofrermos ataques do inferno sobre nós. Tomando essas atitudes, nós vamos fechar a porta da nossa vida na cara de Satanás. Nós vamos fechar as portas do inferno, porque a Bíblia diz isso, que as portas do inferno não vão se abrir contra a igreja, nós vamos fechar as portas do inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, mas se a igreja deixar o inferno entrar, já era. Meu irmão, quero concluir, minha irmã, meu querido e minha querida. Quando cada um de nós nos guardarmos, nós vamos evitar de liberar lugar, território na nossa vida para o inimigo das nossas almas. Pois Cristo pagou um preço muito alto por cada um de nós que estamos aqui hoje. E Ele pagou um preço para que cada um de nós fôssemos totalmente de Deus.
e não dessemos lugar ao diabo. Eu preguei isso em 2014, mas sinto que essa palavra é tão atual para nós hoje, 2017. Possamos ser uma igreja que fecha as portas do inferno e não que as abre. Possamos de fato guardar tudo que a Bíblia pede para a gente guardar e pôr para fora tudo que a Bíblia pede para a gente pôr para fora. Em nome de Jesus, nessa manhã você guarde essa palavra, porque Deus, em Cristo Jesus, pagou um preço muito alto por você, muito alto, muito alto. Se coloque em pé, eu quero orar por você.